Eu sou brasileira, eu moro aqui em Portugal já há 14 anos e tenho, desde que comecei a pesquisar e a prosseguir os meus estudos, desenvolvido projetos artísticos, poéticos, de resistência dentro da historiografia radical, tentando lidar com essa herança que a gente divide, né, com Portugal também. Então, nesse caso, meu papel aqui vai ser o de tentar conectar a realidade do Porto, daquilo que eu pesquiso e conheço, com as vossas propostas também. Olá a todos, é um prazer estar com vocês e partilhar deste lado do oceano e no continente africano algumas memórias de Luanda e seus lugares. A Associação CALU tem como um dos objetivos zelar pela salvaguarda dos testemunhos materiais do passado, que no seu conjunto contam a história da cidade de Luanda, evitando a sua predação. Luanda, a capital de Angola, ficou assim conhecida porque tomou a designação da ilha. O vocábulo Luanda significa na língua quimbundo tributo. Antes da chegada dos portugueses, efetuava-se o pagamento do tributo ao soberano Congo, no atual bairro dos Coqueiros, pelo exercício do comércio e de arte. Esta cidade completou no passado, dia 25 de janeiro, 445 anos. Assim é que este passeio, habitualmente feito a pé, leva-nos a percorrer durante 3 horas parte da cidade que está classificada como centro histórico da cidade. A sua classificação ocorre no ano de 1992 por despacho da Secretaria de Estado da Cultura. Extratos do despacho número 51/92. O desembarque da expedição portuguesa em 11 de fevereiro de 1575 realizou-se na Ilha das Cabras, ou Cabo de Luanda, sendo os efetivos para a conquista de 700 homens, chefiados por Paulo Dias de Novaes, que após autorização do rei Ndongo, iniciou a transferência da ilha para o Morro do Cabo, mais tarde de São Paulo, construindo uma primeira fortaleza e uma capela. Sucessivamente foram erguidas todas as outras construções que deram origem à vila de Luanda, no alto dos morros, estendendo-se até ao convento de São José. Presume-se que este convento existiu pelo menos desde 1604, até que em seu lugar viria a ser construído o atual Hospital Josina Machel, inaugurado em 1883 com a designação de Maria Pia. A vila, então fundada em 1576, foi desde essa data capital da colónia e recebeu o nome de São Paulo, patronímico do seu fundador, pois o território que conquistasse entre os rios Kwanza e Dande seria como capitania e por determinação real a sua propriedade e dos seus descendentes. Elevada à categoria de cidade, desde 1605, altura em que já começava a haver construções na praia, transformada em bairro da praia, a cidade estendia-se entre a fortaleza e o local do atual Hospital Josina Machel. Em 1640, com os bairros da Alta e da Praia, que posteriormente viria a chamar-se Baixa. Luanda oferece hoje, na Cidade Alta e na Cidade Baixa, um saldo ainda notável de edifícios cujo valor histórico arquitetónico ou apenas pela sua antiguidade a colocam num lugar ímpar nesta região geográfica e a tornam ainda um exemplar das mais belas e mais antigas urbanizações do continente africano. Com esta descrição, iniciamos o nosso passeio na Cidade Alta, onde se concentrava o poder militar, o poder político e o poder religioso.
Apesar das transformações, hoje ainda conseguimos visualizar a imponência de alguns edifícios que nos remontam para o século XVII, XVIII e XIX. Nesta área nobre temos o antigo Palácio dos Governadores, de 1606. É esta imagem que a gente vê. A Igreja de Jesus, de 1612 a 1636, onde está junto do Colégio de Jesus. E a Igreja da Misericórdia, de 1621 a 1624, da época da Rainha Leonor de Portugal. A Cidade Alta é o mais antigo centro urbano da cidade, seguindo-se a Cidade Baixa, que só começa a adquirir contornos físicos urbanos a partir de 1605, no primeiro governo de Manuel Cerveira Pereira. Na parte baixa, o casario ia crescendo a par do comércio. Na Baía de Luanda, as embarcações não paravam de chegar e aguardavam as caravanas de escravos, que se capturavam no interior para embarcarem para Portugal e para as Américas. Era este, de facto, o grande negócio que alimentava os cofres da Fazenda Real, a partir da cidade de Feitoria. Entre 1641 a 1648, os holandeses conquistaram Luanda, dominando o comércio de escravos. Só com a governação de Salvador Correia de Sá e Benevides, proveniente do Brasil e responsável pela expulsão dos holandeses, é que se restabeleceu a invasão portuguesa e a afirmação do tráfico de escravos. Os escravos, peças, eram apresentadas para comercialização ou na Praça da Feira, na Cidade Alta, ou no Largo da Feira, no bairro da Praia. Esta é a Praça da Feira, na Cidade Alta, conhecida na época por Feira Grande, atual Largo do Pelourinho. Para se ligar à Cidade Alta da Baixa, foram abertos caminhos que partem do Palácio dos Governadores. Essa iniciativa teve lugar no ano de 1779, com a abertura de duas artérias calçadas, a ladeira da Feira Grande, hoje calçada do Pelourinho, e a calçada Baltazar Aragão. Aqui está a imagem da calçada de Pelourinho e a Baltazar Aragão. A cidade muito lentamente ia tomando outra configuração e adquirindo contornos físicos urbanos. Um marco importante é a existência do Pelourinho, sinal inequívoco da prática da escravatura em Luanda, um padrão de justiça que era a reprodução fiel de Portugal medieval. O Largo do Pelourinho situa-se onde fica o bairro da Praia, conhecido pelos nativos de bairro Catari, ou Catadi, que em quimbundo, língua da terra, significa lugar de suplício. Era aqui que se praticavam na altura as execuções como penas de atos de justiça aplicados aos prevaricadores, escravos fugidos e também aos sobas que eram as autoridades nativas. A última execução conhecida vem indicada no ofício do Governador-Geral, de 28 de novembro de 1654, para o comandante da polícia, mandando exalturar das respectivas honras no Pelourinho o soba capela do Lungo Alto, D. Domingos Francisco, por insubordinação, rebeldia e péssimos costumes. Dados apontam que no século XVII e XVIII chegavam a Luanda naus carregadas de mercadorias como a aguardente de cana, a jerebita do Brasil, roupas e alimentos, açúcar e tabaco, quinquilharias e ferragens, etc., para serem trocadas por escravos, marfim, cera e sementes. Era um sistema bem organizado de comércio itinerante, apoiado na cidade
nas feiras e nos presídios do interior. Calcula-se que só entre 1648 a 1769, Angola tenha sido exaurida de cerca de 2 milhões de habitantes, transformados em peças de escravos, exportadas, e quase meio milhão desse total teriam sido de Luanda. Na freguesia da Praia, por volta de 1730, adensavam-se os quintais de escravos, cubatas e de sobrados, que eram edifícios construídos em terrenos que sobravam. A Rua dos Mercadores aparece na toponímia luandense a partir do século XVIII, na Baixa. Entre a antiga Rua Direita de Luanda, atual Frederick Engels, e o Beco da Sé e a Rua Manuel Cerveira Pereira. Ladeada por edificações do tipo sobrado, foi denominado o Quartier Latin de Luanda, devido ao seu desenvolvimento comercial. Durante o período da escravatura, esta rua era conhecida como centro administrativo. Tinha relação direta com a Igreja da Nossa Senhora dos Remédios, construída em 1655 a 1679, a antiga Casa da Câmara, hoje sede da EDEL, e o Largo de Pelourinho, onde se praticava a justiça da época. Os edifícios desta rua desenvolviam-se em 2 pisos, resto do chão e primeiro andar, cobertos pelos célebres telhados múltiplos. No resto do chão eram geralmente as lojas de comércio e o primeiro andar era destinado à habitação. As casas habitualmente possuíam quintais, onde se armazenavam os escravos. O sobrado é uma tipologia de casa grande de raiz brasileira. Desenvolve-se a partir de um pavimento construído com lâminas de madeira sobre vigotas, em alvenaria de terra mista, com pedra calcária ligada pela cal da mabanga, que é concha bivalve, em uso na construção de Luanda da época. A madeira era, na sua maioria, proveniente do Brasil, nos navios negreiros, que serviam de tara para que estes não fundeassem. Um pouco mais à frente, no bairro dos Coqueiros, vê-se uma casa nobre setecentista, situada na Cidade Baixa e paralela à Rua dos Mercadores. A sua conservação deve-se à empresa de diamantes de Angola, a Diamangue, que nos finais dos anos 70 preservou e apoiou a instalação de um museu de arte africana. Sofreu algumas alterações, principalmente nas fachadas, janelas e portas. Atualmente funciona o Museu de Antropologia. Seguindo a rua, encontramos várias travessas e becos, até chegar à Rua das Flores, onde se visualiza 2 casas grandes, escravocratas, com seus muros altos e quintalões onde se armazenavam os escravos que esperavam a sua vez para serem comercializados. Estas são as 2 casas. No extremo da cidade, no sopé do Morro da Fortaleza de São Miguel, encontra-se a antiga praça no Largo Dom Infante Henrique, Quitanda Grande, que deu lugar ao terreiro público mandado edificar em 1765 pelo governador D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho. Reza a história que ali existia um mercado com as suas barracas de mais de 100 quitandeiras e uma cisterna de capacidade de 250 pipas de água. Nesse largo encontramos os sobrados do Baleizão, do Colégio e do Óculo. É um conjunto arquitetónico. À semelhança de outros sobrados espalhados pela cidade, são edifícios com características singulares,
de arquitetura da cidade antiga de Luanda. A independência do Brasil em 1822 acelerou a crise social e económica de Angola e Portugal. Perdia-se o grande comprador de escravos e isso teve repercussões na organização e administração do território. A abolição do tráfico, ordenado pelo célebre decreto do Marquês Sá da Bandeira, 10 de dezembro de 1836, ditou o pânico e intensificou nos anos seguintes o contrabando e a fuga de capitais para Portugal. Nos finais dos anos 70 e princípio dos anos 80 do século XIX, corriam os ventos do liberalismo e do republicanismo, com as ideias de mais justiça fomentadas pela imprensa da época. O periódico O Mercantil, de 1884, dá a notícia do derrube do Pelourinho de Luanda. Hoje temos a memória da história de um lugar que mantém o topónimo até hoje. O comércio urbano diversificava-se e tornava-se maior o número de pessoas empregadas nas artes e ofícios. Finalmente chegamos quase ao fim da nossa jornada. Subimos a calçada de Dom Simão de Mascarenhas para chegar à fortaleza onde foi colocada a primeira pedra que deu lugar à construção da cidade. Lá no início do morro, consegue-se visualizar o que resta da igreja da Nossa Senhora da Conceição, que foi a sé episcopal. E a primeira paróquia de Luanda, em 1583. Hoje apenas resta a sua torre sineira. Presume-se que a rainha Nzingambandi, 1582-1663, personagem ímpar da história de Angola, terá sido batizada nesta igreja no ano de 1622, passando a ser conhecida por Ana de Sousa, apelido de seu padrinho, o governador João Correia de Sousa. A primeira rua de Luanda era a antiga rua Diogo Cão, que ia da fortaleza e passava à frente do palácio, em frente do palácio. A fortaleza de São Miguel foi construída no século XVI a partir de uma estacada que foi sendo modernizada, segundo as mais avançadas doutrinas e técnicas defensivas italianas. Hoje é a sede do Museu das Forças Armadas de Angola. Recordamos que os portugueses, tal como aconteceu com a Fortaleza de São Miguel, mandaram edificar outros fortes, alguns deles já desaparecidos. Destaco dois fortes ainda existentes à entrada norte de Luanda, o Forte de Penedo, de 1687, que se transforma em fortaleza em 1765, e o Forte de Caçondama, que após algumas intervenções e melhorias se transforma em fortaleza de São Pedro da Barra. Todas elas serviam para defenderem a cidade de Luanda das incursões militares de outras potências coloniais e das revoltas das populações angolanas, sobretudo durante a vigência do tráfico de escravos. Estes fortes foram se tornando em presídios e acolhimentos de degradados. E termino aqui a minha intervenção. Muito obrigada pela paciência de me ouvirem. A Volta Negra, a gente passa por 9 pontos referentes à história dos povos negros e originários na cidade de São Paulo. E durante a volta a gente sempre tem uma apresentação artística de algum ou cantor, ou poeta, ou poetisa, ou cantora. A gente já teve performance, nesse dia foi uma performance, e é um lugar muito importante para a gente, essa entrada da igreja, porque ela fala muito sobre os nossos ancestrais africanos, e eu estou muito impactada, muito mesmo, assim, eu não estava esperando que eu ia ficar tão impactada com a fala da Cristina, porque é igual, assim, é igual aqui. E é muito interessante pensar essas costuras. E é doloroso, né?
não é um processo fácil, porque a gente está falando dos nossos antepassados, e é uma dor que ela é uma dor reprimida, ela não está ali, né? A gente está começando a falar desses processos agora, e é muito incrível ver que no mundo inteiro tem pessoas que também estão pensando, né? Você em Luanda, o NAC, enfim, outras pessoas que também fazem trabalhos parecidos na França, e de como é importante a gente resgatar as nossas memórias, porque a branquitude não vai resgatar, as pessoas brancas não vão resgatar. E isso tem a ver com elas, sim, mas tem muito mais a ver com a gente. A gente precisa dessa memória. A gente, falando de memória, eu lembrei de uma informação que a gente traz na Volta Negra, que é que em 1889, aqui no Brasil, o ministro das Finanças, que é o Rui Barbosa, na época, ele manda queimar todos os documentos referentes à escravidão. Então, a gente, brasileiros, temos um grande vácuo histórico para pensar a história das nossas famílias. Inclusive, esse foi um dos motes para o nascimento do projeto. Foi olhar para a história da minha família e ver que eu só conseguia chegar até um ponto específico e muito recente, tipo, meus bisavós. E aí, conversando com o Pedro, posteriormente também, aí conversando com a Carol também, e a gente conversando com as pessoas, a gente viu, gente, isso aqui não é particular, não é só nosso, né? Isso faz parte de um processo político que os corpos negros passam aqui no Brasil. Eu acho que essas são as primeiras questões que eu gostaria de trazer e de partilhar com vocês. Nosso tempo é curto, então eu vou passar a palavra para o Pedro. Oi, boa tarde, né, a todos aqui no Brasil, tarde, né, aí noite. Também fiquei bem impactado com as palavras da Cristina e muito nessa chave que a Raíssa está falando, de ser extremamente semelhante, né? E quando a Raíssa ela diz que isso foi um dos motivos, né, dessa pesquisa e do trabalho que a gente vem fazendo, o fato desse reconhecimento da falta de memória familiar, é que a gente percebeu que isso não era algo isolado de cada um, isso é algo constante na vida dos brasileiros, que são descendentes de africanos que vieram sequestrados da época da escravidão, né? E aí a gente começou a conversar nessa chave dessa preocupação, primeiro individual, mas olhando para a cidade também, porque a gente olhava para a cidade de São Paulo e não enxerga, né? A cidade de São Paulo ela é muito pautada pela imigração italiana, aí posteriormente pela imigração japonesa e diversas outras, mas não é contada a história anterior, a história que vem, a história que formou essa cidade em si, né? Antes dos próprios italianos chegarem. E a gente decidiu pesquisar isso cada vez mais para demarcar território. Nossa ideia original era pegar e sair colocando essas histórias espalhadas pelas paredes do centro da cidade, mas a gente percebeu que era uma falta individual e coletiva tão grande que não é por acidente também, porque aqui no Brasil houve um projeto de embranquecimento da população e da história brasileira, né? Onde começa a se negar muito do passado, esconder, como a Raíssa mesmo falou, sobre a queima dos cartórios para assumir com documentos. Então, a gente percebeu que era um projeto da branquitude, esse projeto de embranquecimento da população brasileira, e como a gente, saindo da faculdade, a Raíssa fez sociologia e antropologia, a Carol fez jornalismo, eu fiz história e sociologia. Então, a gente viu que durante o colégio, durante a faculdade, a gente não teve acesso a certos conhecimentos sobre a origem do país, né? Sobre a origem da população brasileira em si, que fala muito sobre a democracia racial, sobre a miscigenação, mas não se conta todas as histórias, né, que formam essa dita democracia racial, né, esse mito dessa democracia racial. Então, a gente percebeu que a gente devia focar no disseminar esses conhecimentos dentro das escolas, para professores, nas voltas públicas, né, que a gente fazia todos os meses antes da pandemia começar e fazer com que a gente parasse de estar nas ruas, mas o nosso projeto ele é muito voltado para cursos em relação a essa sensibilização com a questão racial e a percepção de que ao negar esse passado, ou negar essa história, a gente nega um futuro também, né? Porque a gente não consegue, enquanto coletivo, a gente entende que a gente não consegue construir uma identidade nacional completa se não tiver todas as histórias que formam essa identidade nacional expressas e colocadas, né? Então, é uma necessidade do nosso trabalho partir
para as escolas, para o sistema de ensino. E aí foi aí que a gente entrou muito, já fez muitas voltas com faculdades, com colégios. Então, o nosso trabalho vem no sentido de resgatar essa história, como foi falado no trabalho da Cristina, né? Ela falando sobre essa história em Luanda e tudo mais, e aqui a gente faz isso em São Paulo, mas o nosso foco é levar para a população mais jovem, para que dentro dos colégios seja feito esse debate, para que dentro das faculdades seja feito esse debate, para que ele vá para a sociedade também, não que ficasse dentro da academia ou de algum projeto específico, né? Aí, né, como a Raíssa falou, o tempo aqui ainda está meio curto, tem muita coisa para falar e eu vou lembrando de coisas no meio do caminho, mas passar a palavra para a Carol também, para ela pontuar algumas outras coisas. A gente completa. Olá, boa tarde para quem é tarde, boa noite para quem é noite. Meu nome é Carolina, eu faço parte do coletivo Cartografia Negra. Então, primeiro agradecer, né, de novo o convite e a conversa, agradecer o Instituto pelo convite, agradecer a Cristina também por tudo que ela compartilhou. Eu também não conhecia, e foi muita informação e foi intenso. Porque é isso, né, como essas conversas, elas dialogam, assim, né, também, intenso, mesmo que tenha sido, né, 20 minutos, assim, mas eu fiquei ouvindo e lembrando, né, das nossas voltas, e eu quero compartilhar aqui, mas, então, dando continuidade, né, ao que a Raíssa e o Pedro estavam contando, a gente tem esse coletivo faz 3 anos, aliás, vai fazer 4 anos esse ano, a gente começou a se reunir em 2017, e a partir de inquietações que vieram da Raíssa, né, então sobre essa questão da família, como ela trouxe, e aí a gente começou então a pesquisar juntos, né, sobre a história do centro de São Paulo, principalmente, e aí a gente fez uma pesquisa por 1 ano, em alguns arquivos daqui da cidade, e também pesquisa em biblioteca, com essa vontade, então, de encontrar quais eram as histórias da população negra no centro de São Paulo até o século XIX, né? E também sempre com esse propósito muito da cartografia. Para aí depois, em 2018, surgir, então, uma caminhada que a gente faz compartilhando esses mapas que a gente encontrou, essas fotos, esses relatos, essas pesquisas que também já vinham sendo feitas, né, dentro da academia, de formas mais que talvez não tenham tanta visibilidade, né, que a gente agora está vendo um processo de mudança, mas na época, como o Pedro comentou, e acho que a Raíssa também, na época que a gente estudou, a gente não estudava essas histórias sobre a cidade de São Paulo, né, na escola. Então, por conta disso, a gente até hoje faz a caminhada, aliás, agora não, com a pandemia a gente parou de fazer, faz inclusive 1 ano que a gente não faz nenhuma caminhada, e então a gente desde 2018 começou a fazer essas caminhadas pelo centro, aí tem uma foto, né, de uma das caminhadas que a gente fez, a gente terminava a caminhada na Igreja do Rosário dos Homens Pretos, que hoje em dia fica no Paissandu, em São Paulo. E aí, no decorrer da caminhada, então, a gente ia compartilhando esses registros que a gente foi encontrando, essas pesquisas, esses trabalhos. Uma das formas de compartilhamento, como o Pedro comentou, foram esses lambes, né, que já era uma vontade inicial da Raíssa e do Pedro, e minha, quando eu encontrei eles, mas de demarcação do território, né. Então, a gente colou esses lambes, aqui tem um recorte, né,
que mostra justamente o Cemitério dos Aflitos, que a Raíssa comentou, e a igreja da Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, só que a primeira igreja, que eu vou contar um pouquinho sobre ela, quando a gente chegar na foto dela de volta, né? Então, a gente conseguiu fazer essa parte de demarcação de território, e aí a gente então, foi colando por esses pontos que a gente passa por 10 pontos na caminhada. Aqui tem a manifestação, né, a performance, que a Raíssa comentou, do coletivo Calundu. Aqui tem a gente, né, fazendo a caminhada, e no fundo um dos mapas. E aí aqui, então, a gente volta para essa parte inicial. Essa nossa identidade visual, né, ela está em cima de um dos mapas que a gente usa muito, que é um mapa de 1800. E aqui do lado esquerdo tem essa foto, então, da Igreja do Rosário dos Homens Pretos, que foi a primeira igreja, né, do Rosário dos Homens Pretos que a gente teve em São Paulo. Então, essa igreja, só compartilhando, né, um pouco da história, ela era um ponto muito importante para a população negra. Ela era o lugar onde aconteciam festas, batuques. Também era o lugar onde tinha várias mulheres, principalmente, no comércio ambulante. Então, eu lembrei, né, quando a Cristina estava falando, fiquei lembrando também dessa vivência que a gente tinha aqui, na Igreja do Rosário dos Homens Pretos. Ela também contava com congadas, então essas manifestações, né, de catolicismo popular, né, como um dos nomes, enfim, mas também tinha muito essa vivência, então, do comércio urbano, e esse comércio urbano, né, ele era muito importante, né, porque ele circulava a renda, como a Cristina comentou, e aqui em São Paulo ele também tinha essa função muito importante da socialização, né, então, desde estratégias, né, para fugas, né, para lugares quilombolas, até como um lugar de onde também se encontrava esse lugar da espiritualidade, né, de pontos e mesmo do que se vendia, né, em alguns desses comércios ambulantes, de como também se vendiam alimentos e, enfim, utensílios importantes para a vida religiosa, né? Das pessoas que eram escravizadas ou das que já não eram escravizadas e que eram livres. Enfim, então aqui nessa foto a gente tem justamente a rua, né, que chegava nessa igreja do Rosário dos Homens Pretos. E aí hoje em dia, onde era a igreja a igreja do Rosário dos Homens Pretos, é onde fica a Bolsa de Valores. Essa igreja ela foi demolida, não queriam, né, que essa igreja fosse demolida, ela foi demolida no comecinho do século XX, e aí ela foi, então, esse terreno que era dela, que era onde tinha o cemitério dela, que era onde aconteciam essas vivências que eu trouxe, assim, resumidamente. Esse terreno, então, ele vai ser doado para o irmão do prefeito da época, que aí, então, hoje em dia é o lugar onde fica a Bolsa de Valores de São Paulo, né? Então, acho que essa história, ela retrata, né, um pouco desse ponto que a gente vinha conversando até agora, eu acho que é isso. Eu sou de Togo, então eu sou de numa colônia portuguesa e cheguei aqui há quase 7 anos, e o projeto African Lisbon Tour nasceu desde 2014, e é um projeto que começou pelas observações que tive aqui em Lisboa. Eu morava em Berlim antes de mudar para Portugal, e não conhecia Portugal, não sabia nada da vida em Portugal, a história um pouco, porque sou uma pessoa muito interessada na história do continente africano e, sobretudo, da história do colonialismo e da escravatura. E quando cheguei aqui, comecei a
a me questionar sobre a presença dos africanos, porque em Lisboa há muitos africanos, ok? Vamos dizer que a representação física é mesmo visível, mas esta representação nas ruas, nas toponias, nos livros, isto não existe. E a minha primeira preocupação era ir com pessoas africanas, falar com elas, saber mais ou menos da vida delas, da história delas, e saber como foi a história do colonialismo aqui e da escravatura. Mas, infelizmente, a maior parte delas não tinha conhecimento disso. Alguns delas não tinham vontade de falar sobre tudo do colonialismo, porque uma maior parte também foram, na época do colonialismo, foram militares nas Forças Armadas Portuguesas, então queriam evitar este assunto de guerra, e que implica também uma volta ao passado, uma volta aos crimes, uma volta à morte e tudo. Então foi das razões pelas quais comecei a me interessar na história do colonialismo e da escravatura em Portugal. E daí comecei a fazer as minhas próprias pesquisas, e felizmente, como eu digo sempre, tive a sorte de estar conectado a historiadores, nomeadamente a doutora Isabel Castro Henriques e também o Manuel Caldeira, e são pessoas que escreveram muito sobre a presença africana em Portugal. Então, de ali comecei a fazer, a reunir essas informações, e não tinha a ideia, não tinha uma ideia preconceita, tipo, que eu ia a criar um roteiro. Para mim era só para a minha própria cultura. Mas logo, sou uma pessoa também do turismo, e comecei a pensar se existe alguma coisa assim em Lisboa sobre a história da escravatura e do colonialismo. Fui, vou dizer, fui turista em Lisboa, participando de alguns tours, e é ali que vi que não, o que se diz mais esta história do tempo da glória de Portugal, a história dos monumentos que já conhecemos, e assim vou começar a partilhar o meu ecrã para mostrar uma das coisas. Pronto, estamos a falar de uma coisa que é muito, muito visível aqui em Portugal. Aqui, por exemplo, para quem já viajou a Portugal, sabe o que é o monumento o padrão dos descobrimentos, que é muito conhecido, que é muito, como dizer, que é muito valorizado, e que representa 33 pessoas lideradas pelo infante Dom Henrique, aquela pessoa, aquela figura de Portugal que começou a financiar o que nós conhecemos como o tempo das navegações em Portugal, e este padrão dos descobrimentos que muita pessoa me conhece, mas a outra parte dessa história que pessoas não sabem. Então, é a partir dali que pensei em criar este roteiro para mostrar a outra parte da história. Gosto de dizer que é completar a história que está a ser dita, e de uma forma também corrigir algumas partes desta história. Então, esta visita guiada não é só uma visita como qualquer visita. É importante ressaltar o facto de ser um lugar onde que pessoas que viajam, pessoas que vêm de qualquer lugar do mundo e querem conhecer Portugal, é a forma também de participarem numa discussão em torno da história da escravatura e do colonialismo, porque nós sabemos em muitos países no mundo, Portugal é um desses países onde que falar do colonialismo, falar da escravatura é como um peso, é como um tema interdito. Então, pessoas não têm mesmo a força de pronunciar a palavra escravatura. É que pessoas sentem uma forma, uma sorte, um tipo de
de, de medo, tem medo de falar disso, pessoas têm uma culpa, o que não deve ser, pessoas têm mesmo uma raiva também de falarem disso. Então, este roteiro, esta visita guiada, é uma forma também de oferecer uma plataforma onde que, quando nós nos encontramos, quando nós caminhamos nas ruas de Lisboa e vemos estes lugares que todo mundo conhece, a Praça do Comércio Terreiro de Paço, a Ribeira das Naus, onde que alguns dos barcos serão construídos, aqui, por exemplo, o largo isso é na cidade de Lagos, não vamos lá, mas é importante mostrar esta parte, porque para pessoas que viajam também para Lagos, para saberem que era um lugar muito importante no comércio negro, porque foi naquele sítio, isso é o mapa antigo, mas agora é assim que aparece este largo. Aqui temos a estátua mesmo do infante Dom Henrique, que participou nas navegações, que liderou mesmo a navegação. E tudo isto para pessoas que viajem verem estes lugares de outra forma. Não é o que já existe de forma física, mas também o que não existe nos livros ou o que não está a ser divulgado, o que não está a ser ensinado nas escolas. Então, é dar a possibilidade a todos abrirem o coração, abrirem também a mentalidade de falar de uma história que é nossa a todos. Nós todos, esta história é de Portugal, é de Togo, sou de Togo, é do Brasil, é de França, é da Alemanha. Muitos países foram parte do comércio negro. Então, é importante para todos os participantes saberem que falar disso não tem nada mal. É só abrir a porta ao conhecimento, abrir a porta à troca de informações, abrir a porta também a preparar o que pode ser o nosso futuro e vindo o que nós estamos a subir, o racismo, a discriminação de qualquer tipo, e tudo isto tem uma origem na história. Então, precisamos todos voltar para a história e ver o que aconteceu, saber como falar disto, saber como resolver isto e avançar todos juntos. Então, estes lugares são, hoje em dia, não há nomes que podem permitir às pessoas conectar diretamente com a história, infelizmente, ou os nomes que existem não são explicados para as pessoas saberem exatamente o porquê. Por exemplo, esta praça é a Praça Dom Henrique. Aqui, em 1444, então, venderam pela primeira vez um número grande de escravos. Então, de escravizados, gosto de dizer escravizados. É aqui que aconteceu no dia 8 de agosto de 1444. Mas quando pessoas vão lá, não sabem o que aconteceu. Mas só temos a estátua do príncipe, do infante Dom Henrique. Então, é importante completar esta parte da história. E vou continuar só para mostrar lugares. Infelizmente, quando eu ouço a Cristina falar de Angola, Luanda, e mostrar mesmo edifícios que ainda existem, edifícios coloniais e tudo, e quando a Carolina e a Raíssa também e o Pedro estão a falar do Brasil e a mostrarem alguns edifícios, infelizmente, em Portugal, não temos esta sorte, ok? Então, não é difícil encontrar edifícios que formam parte do comércio negreiro, porque, oficialmente, em 1755, quando aconteceu este terremoto, então, a maior parte dos edifícios e, aliás, a maior parte também de arquivos desapareceram. Então, vou mostrar o que existe hoje, que não vai ser exatamente o que foi no passado. Aqui, para continuar, isso para agradecer a cartografia negra por uma menção, vou dizer o nome desta igreja, não é? Falaram da igreja de Nossa Senhora
do Rosário. E é mesmo engraçado porque aqui nesta igreja que está no Largo de São Domingos, que é o largo mais negro de Lisboa, também houve vou dizer, uma irmandade que se chamasse a Irmandade de Nossa Senhora dos Homens Pretos. E é engraçado vir a mesma coisa no Brasil. Então, aqui nesta igreja, que hoje em dia é frequentada também por alguns africanos, mas que é mais conhecido por ser o lugar onde que muitos africanos emigraram desde os anos 60 e 70. Então, nesta igreja, houve esta irmandade onde que pessoas negras formavam parte da vida religiosa, da vida das festas religiosas, das procissões, e também pode ser considerado como o lugar também da vida social dos escravos e pessoas também livres daquela época. Estava a falar do século XVI, onde que criaram esta irmandade para reunir os negros e para permitir também aos negros, de uma forma, de terem o acesso à alforria. Então, vou aqui, por exemplo, isso é a parte interior desta igreja, que é do século XIII, e que ficou, vou dizer, algumas partes ficaram, okay? Porque o terremoto, vou dizer, os terremotos em Portugal destruíram muitos edifícios, e isso foi reconstruído mais ou menos, vou dizer, a parte de teto, e estas partes foram reconstruídas mesmo depois de 1959, porque também houve um incêndio, e por isso que as paredes desta parte da igreja parecem mais negras, ok? Então, para acabar, pronto, aqui no Largo de São Domingos é igual, este largo aqui com esta comunidade negra que é muito, muito, muito visível, mas a história dela não aparece nos livros. Então, para acabar, vai ser uma novidade, pronto, uma notícia positiva. Esta história que não está a ser contada em Portugal, e deve ser, está, se calhar, a ser mudada de uma forma. E aqui mostrado este projeto, é o projeto de construção de um memorial, desculpa. Tenho que tirar isto. Então, construção de um memorial para celebrar mais ou menos as pessoas escravizadas, ok? E este projeto, esta parte não quero. Ok. Desculpa. Assim. Vamos. Então, este projeto, este ano vai ser construído. Aqui temos o lugar que se chama o Campo das Cebolas, e é onde que havia um dos mercados dos escravizados, e desde o ano 2017, uma associação aqui que luta muito para a representação dos africanos, que luta muito contra o racismo, luta muito para o reconhecimento da história dos africanos, e também luta muito para a inserção do ensino da escravatura, da história da escravatura nos livros. É essa associação que se chama JAS, que a presidenta da JAS era a Beatriz Gomes, que hoje em dia é uma deputada no Parlamento Português. E este projeto foi lançado em 2017, e felizmente, através da campanha e de votos de pessoas em Lisboa, ganhou o concurso participativo. Então, vai ser o lugar onde que vão fazer este memorial para comemorar os milhares de escravos que foram
levados por portugueses para qualquer lugar do mundo. E vai representar, aqui temos cana-de-açúcar, que vai ser representada, e se não me engano são 470 cana-de-açúcar, e dentro desta cana-de-açúcar, que era o ouro branco, né, uma das razões pelas quais o comércio negro durou muito, ou começou mesmo, e dentro desta cana-de-açúcar vai haver pessoas a lutarem, e estão representando escravos lutando ou praticando a capoeira, que era uma forma de luta, uma forma de resistência na escravatura. Então, isso é o que pode mais ou menos mudar as coisas mais um pouco, não é que vai ser só um passo, vou dizer, mas não vai resolver outros problemas de racismo, outros problemas da ausência do ensino da história da escravatura ou do colonialismo, mas é um passo para corrigir esta parte da história que ainda falta nos livros. Então, pronto, esta tour é visível na net e, como pode ver, são pessoas de várias origens, o que é bom, e igual para a cartografia negra e para a Cristina também. Vários lugares no mundo, de todos os continentes, partilhamos o que seja como informações e, ao final, acabamos sempre num restaurante para viver, para passar um bom tempo, comer uma coisa africana, um restaurante africano, um restaurante cabo-verdiano, e assim acabamos a nossa visita guiada de 4 horas. Então, obrigado a todos. Eu devo dizer que o teu projeto é uma das grandes referências também para a minha pesquisa individual, mas também para a minha pesquisa dentro dos coletivos feministas que eu faço parte, coletivo MED, Mulheres, Arte, Arquitetura e Design, e agradecer essa tua partilha tão honesta também, mostrando o lado de cá, né? Acho que uma coisa que o NAC trouxe, e que também é muito verdade na cidade do Porto, é essa redoma turística à volta da cidade, que vem reforçar ainda mais esses discursos coloniais, né? Tentando vender essa imagem de um Portugal grandioso, que conquistou o mundo, ignorando e silenciando toda a violência dos povos que foram subalternizados. E isso continua acontecendo. É muito raro que haja algum enquadramento narrativo que problematize esse passado português. E é difícil combater porque essa narrativa está tão enraizada na população, seja do ponto de vista do imaginário social, da herança particular de cada família também na paisagem, e muitas vezes vai sendo normalizado. Então, só agora que começa-se a discutir isso no espaço público, com imagens concretas, né? Porque também é uma dificuldade falar disso numa dimensão só simbólica e material, mas é muito complicado, porque como a Grada Quilomba traz, né, na Memória de Plantação, é uma ferida, é um trauma colonial, então às vezes é muito difícil a gente conseguir conversar, muito mais quando, por exemplo, sei lá, no meu caso, que sou brasileira e moro aqui, né, sempre a conversa sempre fica um pouco tensa, mas as pessoas daqui estão começando a desenvolver esse debate cada vez mais, e pouco a pouco a gente vai caminhando, né, em projetos como o do NAC, como o daqui da Tour Decolonial, e acho que a gente vai conseguindo atrair mais pessoas para esse debate, né? Porque é isso que a gente quer dialogar, a gente quer reescrever essa história juntas.